Pronto, está gravando. Então, voltando. Então, quais são os benefícios que a gente tem de proteger nossas fachadas, janelas, vidros do sol? Obter melhor condição de temperatura dentro, controlar a luz solar, direta ou indireta, acabar com os problemas de iluminação e superaquecimento, como eu estava falando para vocês. E aí, para a gente poder usar dispositivos de proteção solar, a gente precisa escolher os horários que a gente vai proteger, onde pega mais sol, onde tem muita luz, a gente escolhe ali os horários piores em função de verão, inverno também, e projeta um protetor solar para o prédio, né? Que é um elemento construtivo que pode ser qualquer um daqueles que eu mostrei para vocês. Então, ajuda a ter radiação direta, excessiva e melhora toda a condição térmica e lumínica do edifício. Quais são os tipos mais conhecidos? Primeiro, os elementos vazados, que são os cobogós, né, conhecidos como cobogós, mas o nome técnico é elemento vazado, que todo mundo adora hoje em dia, e realmente muito bonito, e foi muito usado na arquitetura, principalmente na arquitetura moderna, por muito tempo. Hoje em dia a gente tem esses de cerâmica, que são mais bonitos, né? Mas os de concreto são também lindos. Então, quem que tá com uma referência da escola? Acho que o grupo da Gerli, né? Que tem todo uma parede, né, de proteção, de elemento vazado, aí tem um corredor, para daí vir a fachada do prédio. Isso. Legal. Eles estão projetando prédios redondos. E como é que você resolve orientação solar no prédio redondo, né? Num prédio redondo eu tenho sol o tempo todo, o ano todo, em algum lugar tá pegando, né? Lógico que eu posso jogar áreas de serviço para oeste, as salas de aula para o lado leste, mas é difícil projetar. E aí, essa é uma solução legal, é criar um corredor entre a fachada e a fachada externa do prédio, com elemento vazado, porque você sombreia tudo. Mas também tem que tomar cuidado, senão a gente não deixa chegar a luz natural que a gente quer nos lugares que precisa. Então, tem que ser tudo muito bem pensado. Então, esse aqui é o elemento vazado, que pode até ser feito com tijolinho, ó, igual tá nessa foto de baixo do meio, vocês estão vendo? São os tijolos colocados deixando vãos, tá? Então, pode ser um elemento pronto, de concreto, ou pode ser um elemento feito com tijolinho. E hoje em dia a gente tem a opção de cerâmica, que é bem bonito também. Aí a gente tem o brise soleil, que chama, que a gente fala, que é conhecido como brise, todo mundo conhece como brise, e o nome em português é quebra-sol, que eles são lâminas paralelas, você também já tem uma ideia do que é brise, né? Pode ser fixa ou móvel, então eles podem ser brises que são feitos ali para ficarem fixos sempre naquela posição, ou eles podem ser pivotantes, podem ser móveis para mudar a proteção conforme a necessidade, certo? E aí eles também têm uma configuração vertical, então quando ele está em pé na frente da nossa fachada, horizontal, quando está deitado, ou combinado, ó. Aqui a gente tem um brise horizontal, que é essa placa branca aqui em cima, e a gente tem brises verticais, que estão inclinados, inclusive, certo? Vocês estão vendo aqui? E aí um pedaço dele, inclusive, é translúcido. Uma parte fechada, uma parte translúcida, tá? Então, eu protejo o sol em altura e protejo o sol na lateral, quando eu tenho o vertical. O que ele me ajuda? Reduzir consumo energético, porque se eu esquento menos uma fachada, vocês concordam que eu passo menos calor para dentro do prédio, ainda mais se eu tenho um corredor ventilado, igual o grupo da Gerli, por exemplo, está projetando ali na escola. E aí eu tenho que usar menos ar-condicionado dentro do ambiente, certo? Então, é uma forma de reduzir consumo energético. É muito bom, porque além de economizar, né, recurso financeiro, a gente também ajuda em sustentabilidade. Porque quanto mais recurso a gente usa hoje em dia, mais a gente está acabando com o planeta, a gente já percebeu isso, né?
E aqui, ó, tem duas fotos onde, por exemplo, nesse prédio aqui de baixo, os brises, eles são utilizados como elemento construtivo. Então, ele não é só um elemento acoplado na fachada. Ele é parte da arquitetura, parte do desenho da arquitetura do projeto. E aí eu já consigo melhorar a insolação, ventilar, iluminar, mas proteger a fachada principal. A gente sempre enche o saco de vocês para começar a pensar no projeto com as fachadas, porque a gente precisa tentar resolver primeiro a distribuição dos ambientes em relação às fachadas, tudo bem? Norte, sul, leste e oeste. Desde a introdução ao projeto, a Cássio e o Marcelo já falavam lá para vocês, lembra? Ah, lavanderia tem que ser no oeste, quarto tem que ser nordeste. Eles já falavam isso, não falavam? Eu sei até que caía na AI. Vi até uma pergunta na AI. E aí a gente sempre fica, cadê o norte? Cadê o norte? Por quê? O Diego, que já está dando aula para vocês do quinto semestre para frente, ele já começa uma discussão diferente com vocês de mas vamos pensar o sol? Vamos pensar, mas a gente tem elementos para resolver, certo? Só que o primeiro passo do arquiteto sempre analisa a orientação solar, tenta resolver em função da orientação solar e dos ventos. Não deu, eu preciso de um ambiente oeste, que vai pegar sol e eu preciso proteger, ok, aí a gente projeta brises, tá bom? Então esse é o passo. Mas daqui para frente, que vocês vão conhecer brises, conhecer elementos de proteção solar, vocês podem começar a pensar isso nos projetos de vocês, tudo bem? Mas sempre tentar resolver primeiro da forma orientativa no terreno em relação às fachadas dos nossos ambientes internos. E aí pensar essas soluções também arquitetônicas, né, que ajudam a gente a proteger as fachadas que têm mais insolação, ou então projetar os brises, os pórticos, tudo que a gente puder para ajudar. Aqui, ó, tem uma foto do edifício da USP Leste, que tem brises, vocês estão vendo? São brises verticais, e aí eles protegem toda a fachada, e eles são como se fossem telas, então ajuda a permear um pouco de luz, reduzir a luz, mas não reduz tanto o calor, porque ele é muito permeável, tá? A gente tem aqui o exemplo do aeroporto, ó, que a gente tem os brises, que a gente tem um grande brise, né, horizontal, 3 grandes brises horizontais, que já podem ser também a estrutura do prédio, de repente. E tem também os verticais que estão em pé aqui. E aí a gente tem brises móveis e fixos, igual esse prédio aqui do Ministério da Educação, tem os brises que eles ficam virando, e aí conforme o que você necessita ali, no momento do ano, no mês do ano, na hora do dia, você pode mexer esses brises para resolver. Isso geralmente acontece em prédio de escritório, por exemplo, que eu tenho que aproveitar o prédio inteiro. Eu não posso ignorar uma fachada inteira, né? Não ter escritório numa fachada inteira só porque, sei lá, ela é norte, né? Então, o que eu faço? Eu tento resolver com um elemento protetor solar. E aí, então, ó, aqui bem graficamente, para vocês entenderem, ficar bem claro, esse aqui é um horizontal. Então, quando a gente faz marquise, quando a gente faz beiral, quando a gente faz toldo, são todos elementos horizontais. Os verticais sempre em pé, e a combinação dos dois formam essas caixas de proteção, certo? E aqui, ó, é uma simulação de como seria o sol no entorno dessa proteção, tá vendo? Então, se a pessoa tá aqui, ó, se eu tenho sol batendo aqui, vocês concordam que o sol vai projetar uma sombra ali no chão? Sim. Aqui, ó, se eu tenho o sol batendo aqui, se eu não tivesse esse brise, ia ter só uma sombra do prédio reta, certo? Assim, ó. Mas como eu tenho uma proteção, eu consigo ter uma sombra um pouco maior. E aí aqui, ó, ele já começa a mostrar num círculo
como é que eu crio esse meu sombreamento, tá vendo? Que é de altura. Aqui, daqui a pouco, vocês vão enxergar o quê? A máscara solar. Lembra da máscara solar? Ela tá aqui, ó, oeste e leste. E aí, aqui, os ângulos de altura do sol. Então, eu já começo a proteger, sombrear uma parte do meu edifício. Esses aqui são os laterais, então, quando o sol tá se pondo lá no oeste, ele fica baixinho e virado para o oeste, não fica? Então, ele pega mais de lado. Aí, eu faço uma proteção lateral, que é o nosso brise vertical. E aí, eu reduzo um pouco de insolação também na fachada. E quando eu junto os dois, eu junto essa máscara com essa, ó. Somo isso aqui e dá essa máscara de proteção, certo? Isso aqui é só gráfico, a gente já vai enxergar essas coisas melhor. Aí, ó, o que acontece? O meu brise vertical, ele me protege do sol lateral, do sol baixo, né? O sol leste ou oeste mais baixo, que pega na lateral da minha edificação. E cria algumas áreas sombreadas, certo? Então, aonde eu tô atrás do sol, eu vou ter sombra. A hora que o sol estiver se pondo aqui do outro lado, ó, vai ser o contrário, não vai? A minha área de sombra vai estar aqui atrás e aqui vai pegar sol, certo? Porque o sol está fazendo isso, né? Oi. Então, enquanto eu tenho o sol lá no leste, ó, eu estou pegando sol aqui e criando sombra desse lado. Quando eu estiver no oeste, à tarde, vai estar ao contrário. Vai estar pegando sol aqui e fazendo sombra do outro lado. E aí, os brises horizontais, eles ajudam na hora que o sol está alto. Certo? Porque eles protegem, eles criam essas sombras, ó, da minha altura do sol. Como o sol fica muito longe da gente, né? A gente tem esses ângulos todos iguais, ó. Então, a gente consegue projetar brises pensando realmente em ângulos, tá? E aí, os móveis, a gente movimenta eles conforme a necessidade da trajetória do sol. Então, se o sol tá alto aqui, ó, no meio-dia, esse brise pode ser suficiente, não pode, ó, para proteger minha janela? Porque aí, ó, meu sol tá lá no alto, meus raios solares fazem isso, não fazem? Aí, aqui não vai pegar sol, vai fazer área de sombra, não vai? Aqui pega sol. Quando o sol estiver baixinho, se pondo, ó, eu já não vou mais conseguir proteger, vou? Com esse brise, que tá reto, o sol vai acabar entrando, não vai? E aí eu consigo inclinar ele para proteger do sol da tarde. Deu para entender isso graficamente? Sim. Sim. Fez sentido? Então tá bom. Então a gente usa esses 3 tipos de brise separados ou em conjunto, dependendo do que a gente quer sombrear. Ô, Dani, Oi. então na questão do vertical não tem motivo dele ser móvel? Por causa que ele não tem o que acompanhar? Na verdade, ele faz assim, né, ó. Aí eu jogo o sol aqui, jogo o sol aqui. Quando eu tiver com o sol bem de frente, João, aí ele vai entrar. Mas aí eu não tenho como proteger, você concorda? Aí eu tenho que fazer a grelha, eu tenho que fazer o horizontal. Eu vou ter um tempo muito pequeno que eu vou ter o sol entrando aqui. E aí, se eu preciso proteger, aí eu tenho que fazer horizontal. Mas isso depende da fachada também, tá? Depende se é norte. Eu vou explicar para vocês em qual fachada vale mais a pena usar cada um. Entendeu? Ah, beleza. Mas o pessoal usa, sim, brise vertical móvel também. Inclusive que fecha tudo, sabe? Tipo meio-dia, o sol tá a pino e tá entrando bem no meio aqui do brise. Aí eles giram e fecham o brise, por exemplo, tá? Então tem motivo, sim. E aí a combinação dos dois formam essas grelhas, ó. Que tem bastante prédio que usa esse tipo de solução. Principalmente educacional.
né? Porque, de novo, a gente tem um prédio enorme, a gente tem que pôr sala dos dois lados, às vezes, uma fachada vai acabar ficando prejudicada, então a gente usa. Então, tem muito prédio que usa esse tipo de solução. O que vocês enxergam em prédio residencial que é uma solução de fachada? Grelha. Vocês conseguem ter ideia do que seria uma grelha dessa aqui, ó, numa fachada residencial? Se aqui atrás eu tiver um prédio A varanda? residencial, a varanda. As varandas, elas são uma grelha, né? Quando você estiver na varanda, provavelmente o sol vai bater em você, mas não pega lá dentro na sua sala, já ajuda a proteger, por exemplo. Certo? E aí, ó, o que o João estava perguntando agora, a gente depende muito da fachada que a gente tá, né? Do que a gente quer sombrear, obviamente. Porque vocês já sabem que o sol é mais baixo no oeste e mais baixo no leste. E ele fica mais alto no norte e no sul, parte do ano, né? Que a máscara solar indica o pouco tempo ali que ele fica virado para o sul. Em geral, ele está mais tempo virado para o norte, na nossa região. Aí as máscaras solares são todas diferentes, de região para região. Os brises horizontais, que são os que são deitados, como as marquises, por exemplo, eles são mais eficientes para a orientação norte. Por quê? Quem sabe me dizer? Por que eles são mais eficientes para fachada norte? Olhando o desenho, olha o desenho e reflete. Que o sol pega perpendicular? Porque o sol pega, como assim perpendicular? Não, o sol é mais alto, ele vai pegar mais... Ele é mais alto no... Isso, porque o sol é mais alto no norte. Quando a gente tá lá na nossa... Lembra da nossa máscara solar? Ó, vou desenhar ela aqui mais ou menos. A nossa máscara solar aqui do... Ela é assim, não é? Ó. Aqui é o norte. Aqui é o oeste. Não é assim nossa máscara solar? No sul, quase não pega sol, certo? Pega bem pouco, não pega? No norte, pega muito sol, maior parte do ano. E o sol está alto, que foi o que o Guilherme acabou de falar. Como o sol nasce aqui no leste baixinho, dá a volta aqui inclinadinho para o norte e se põe no oeste, onde ele está baixinho de novo no horizonte, porque ele não se põe no horizonte. Ele nasce no horizonte e se põe no horizonte, certo? Porque a Terra está rodando, né? Então, tem um momento que ele está alto. Quando ele está alto? Meio-dia, que é bem na fachada norte, certo? Então, é exatamente o que o Guilherme falou. É por causa da altura do Sol. E aí, ó, se eu tenho um Sol alto, que vai jogar o meu raio solar para cá, a minha melhor proteção faz sentido que seja horizontal, certo? Deu para entender? Eu tô com visita aqui, gente, esse cachorro latindo é minha visita, tá? Meu cunhado viajou e deixou o cachorro aqui. Aí, ó, dependendo do ângulo, aí eu vou mostrar para vocês como ler a altura do Sol na máscara solar. A gente projeta o tamanho que a gente quer de proteção horizontal para que o Sol não pegue nos horários que são mais quentes, tá? E aí eles podem ser... Ouvi? Pega a nossa visita aqui. E aí eles podem ser tanto marquises, como tem um desenho aqui, como podem ser pergolados, né, abertos, ou em forma de brise, ou em forma de toldo mesmo, por exemplo. Ou eles podem também ter uma composição, ó, de horizontal com um fechamento vertical para ajudar a proteger mais, tá? Ó, ou jogado para frente da fachada, ou aqui nesse caso ele seria móvel, que a gente muda a posição dele conforme a nossa necessidade.
E aí, aqui os verticais, eles são mais indicados para orientação leste e oeste. Por quê? Guilherme já respondeu do norte, que é quando o sol está mais alto. Por que que os verticais são indicados para leste e oeste? Porque o sol está mais baixo? O sol está mais baixo e ele está de lado, certo? Ele está pegando geralmente de lado na fachada que a gente quer proteger. Considerando que a gente vai sempre proteger as fachadas laterais, de leste a oeste, né? Tá? Então, é isso, é em função do que a gente precisa proteger, onde eles funcionam, que a gente vai criar esses brises. Não significa que o nosso prédio está sempre leste-oeste, né? Então, eles funcionam melhor para fachadas leste-oeste, porque o sol é lateral. Aí, a gente faz esses brises. Ó, aqui, ó, João, você tá vendo aqui? Aqui eu posso criar brises verticais, móveis, para quando o meu sol estiver baixinho aqui, ó, eu deixo ele nesse sentido. Quando ele estiver aqui, João, você concorda que ele vai entrar inteirinho, ó? Na minha Sim. fachada? Então, o que que eu faço com ele? Viro ele pro lado de cá, ó. Entendeu? Entendi. Por isso que é importante, o ideal seria, né, que todos os brises fossem móveis, porque aí você resolve o problema muito melhor. Mas são geralmente elementos caros, né? Então, o pessoal costuma usar mais fixo no horário ali que precisa proteger melhor, na fachada que precisa proteger melhor, que geralmente é o norte. A gente não quer que entre o sol do oeste e do norte, mas o do leste, que é o sol da manhã, geralmente a gente já projeta ambientes para receber o sol da manhã, certo? Então, a gente não precisa necessariamente proteger o sol do leste, tá? Ô, Dani, mesmo de metal, esse brise é caro? De metal, depende do metal, né? Se for, tipo, aço, fica mais barato, mas aí enferruja com o tempo. Ah, entendi. Alumínio é mais caro, é bem mais caro. Uhum. Aí começa a Na complicar. minha escola tinha um desse, vertical. Agora que eu tô lembrando. Móvel. Isso, era uma alavanca que ele virava a sala inteira, sabe? Tipo, por bloco. Legal. Isso ajuda muito. Aí você puxa um ferro embaixo, né? E ele vira tudo. Isso mesmo. É. Ajuda pra caramba. Em escola, geralmente, eles colocam muito. Mas pode ser pode ser polimérico também, pode ser PVC. Tem várias opções que dá pra usar. Que ajuda muito, né? A diminuir a insolação. Os verticais, então, ó, que é um outro desenho, só mostrando graficamente, né? Como é que eles funcionam e vão protegendo a nossa fachada. E aí, esse aqui são os combinados, né? Que é a grade que eu mostrei para vocês. Então, o que que eu faço? Eu protejo tanto em altura, ó, tanto em altura, quanto na lateral em planta, tá? Então, é como se eu tivesse um brise aqui, ó, com uma projeção de um brise horizontal funcionando junto com vertical. Espera só um pouquinho, gente. Certo? Eu posso compor também eles inclinados, eles não precisam ser sempre uma grelha reta, ó, igual tem esse desenho aqui. Eu posso inclinar um elemento e aí também vocês têm que misturar a criação estética com a solução técnica de insolação, tá? Não precisa ser uma grelha sempre. Aí, isso tudo que eu falei para vocês são brises, certo? Primeiro eu mostrei os cobogós, aí tem os brises, e aí depois disso a gente tem marquises, sacadas, toldos, pergolados, que são outros elementos que a gente também pode usar para proteger. Então, por exemplo, isso aqui, ó, a primeira figura é uma marquise, certo? Que pode ser metálica, ela pode ser de concreto, ela pode ser polimérica também, pode ser uma cobertura vinílica, pode ser um monte de coisa, mas que ajuda a proteger a fachada do prédio. As sacadas, né, que foi o que eu falei, estava falando ali na grelha, quando a gente usa sacadas, o que a gente faz quando usa sacadas? A gente recua as paredes dos ambientes internos
para dentro, certo? Então, a gente protege as nossas paredes internas com recuo e cria espaços que são bastante úteis, né? Essa referência não é muito maravilhosa, mas tudo bem. Aí a gente tem toldos, que dependendo do uso também resolve bem, né? Dá uma boa protegida, mas é muito mais simples, é uma solução muito mais simples, claro, né? Porque é um material que não segura tanto o calor, mas ele faz um sombreamento, que já ajuda muito. E os pergolados, que são ótimos elementos, que podem ser cobertos, podem ter forrinha, podem ter planta, são ótimos elementos para sombrear e para criar áreas de estar e que são mais confortáveis, certo? Só não esqueçam que no Brasil, gente, se a gente faz um pergolado e cobre com, por exemplo, um acrílico, um vidro, a gente vai criar uma estufa ali embaixo. Vai ficar muito quente, porque o raio solar vai passar, tá? Então, é uma forma de ajudar a proteger a pessoa da chuva, mas tem que ser em lugar aberto para ventilar, senão a gente acaba criando uma estufa, porque o calor entra e não sai. O vidro é um material que permite que a insolação entre, se transforme em calor e ela não sai de volta, tá? Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, pérgolas, escobogós de novo, elementos vazados, que podem ser, né, desde elementos com pouca passagem de luz até elementos maiores. Vários tipos, ó, como eu já tinha mostrado um pouco. E também a gente tem as venezianas e persianas, que são elementos de caixilharia, ou de marcenaria e serralheria, que a gente pode acoplar, colocar, né, nos nossos prédios, que podem ser móveis ou não também, mas que eles são usados como uma estratégia para abrir e fechar vãos de vidro, né, que é o que a gente tem geralmente em quarto, porque ninguém consegue dormir, por exemplo, ninguém não, mas pouca gente consegue dormir, né, quando tem uma janela de vidro sem uma proteção a hora que fica de dia, certo? Então, as persianas ou venezianas ajudam também, não deixa de ser um brise para reduzir a insolação. Ao mesmo tempo, elas deixam passar a ventilação, o que é legal, né? Se você fechar só a janela de veneziana e deixar o vidro aberto, você passa a ventilação, mas você ajuda a proteger. Ô Dani, como que é uma veneziana fixa? É uma veneziana, é isso aqui, ó, tá vendo? É uma veneziana, é um brise, só que interno, um elemento interno, entendeu? Ah, entendi. Uhum. E tipo essa foto aqui da esquerda, ó, ela não levanta nem abaixa, ela não recolhe, ela fica sempre fixa, mas ela é um elemento interno. Ó, aqui também, tá vendo? Ela também é uma veneziana fixa, ó. E aí, quando é isso aqui é uma veneziana que recolhe, você puxa e recolhe. É bem prédio antigo, tem bastante isso aqui. Funcionava muito bem. Agora, essa aqui, ó, João, também é uma veneziana fixa, tá vendo? Ó, de fechamento de quadra. Porque o brise, ele passa, em algum momento, ele passa luz. A veneziana, em geral, ela fecha, mas deixando passar a ventilação. É como se fosse um mini brise, um elemento interno, tá? Que passa a ventilação. O brise geralmente é acoplado na fachada. Então, ou na parede, ou com elemento construtivo, ou para proteger vidros, fachadas de vidro. Todos também podem ser bem pensados, bem projetados para proteger portas, né? E quando a gente não quer construir uma marquise inteira, ou não quer ter beiral, a gente também pode usar. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Tá, então eu vou passar só alguns desenhos esquemáticos. Eu vou mostrar para vocês que são como a gente olha, quais são os ângulos envolvidos em dimensionamento de dispositivo de proteção solar. Aí a gente vai fazer o intervalo. A hora que a gente voltar, a gente continua e eu vou mostrar isso aplicado, tá? Então, primeiro para vocês conhecerem, igual eu fiz com a máscara solar.
Então, ó, são esquemas de como funciona, como eu começo a pensar em proteções, como eu começo a projetar minhas proteções, meus brises, meu toldo, o que for. A gente tem a máscara solar e a gente não tem aquele transferidor que a gente coloca em cima, que tem lá no CAD, tem o transferidor auxiliar e tem a máscara solar. O transferidor tem vários ângulos que vão marcar para a gente definir esses ângulos que eu vou falar agora. Então, toda vez que a gente vai projetar um brise, uma marquise, um pórtico, o que for, horizontal, então aqui ó, é um corte, eu preciso definir esse ângulo alfa, que é o ângulo da altura do Sol. De novo, como eu disse para vocês, o Sol está muito longe da gente, certo? Ele não está aqui na nossa cabeça. Se ele estivesse na nossa cabeça, ia acontecer isso, não ia, ó? Os ângulos não iam ser diferentes? Que é o que acontece com luz, mas ele não está. Ele está muito longe da Terra. Então, quando a gente achar essa altura solar aqui, vocês vão considerar esses ângulos sempre paralelos, tá? Ó, esses ângulos sempre vão ser os mesmos. Por quê? Porque o Sol é tipo isso aqui. Não é uma bolinha pequenininha em cima do prédio. Deu para entender isso? Tá. Aí a gente define para fazer, né, para dimensionar o quanto a gente quer aqui de proteção, a gente precisa achar esse ângulo alfa, que é o ângulo da altura solar, que é esse ângulo aqui, ó. Onde eu acho ele? Lá na minha máscara solar, eu vou definir onde eu quero proteger do Sol, mas quem vai me dar o ângulo é esse eixo aqui, ó, que é aquele eixo norte, leste, oeste, sul, certo? Mas eu não preciso proteger só a fachada norte. Então, por isso que tem o transferidor auxiliar. O transferidor, eu vou rodar ele ali junto com a minha fachada onde eu estou querendo proteger. Mas ele vai dar para vocês, igual a máscara solar, os ângulos que vão de 0 até 90. Então, quando eu achar esse ângulo aqui, ó, que aqui é mais ou menos 50 graus, por exemplo, ó, que vai estar 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Quando eu achar esse ângulo aqui, ó, que é da proteção de altura do Sol que eu quero, eu vou jogar ele aqui, ó, 50 graus. Aí, fazendo esses 50 graus, eu acho até onde vai a minha proteção horizontal. Deu para ter uma ideia do que é isso? Vocês ainda não estão dimensionando, é só para ter uma ideia. Deu para ter uma leve ideia do que é? Tá? Aí a máscara vai estar lá, né, com aquele... Vamos supor que a gente esteja pensando em proteger o norte mesmo, tá? Casou exatamente aqui nossa fachada norte. A gente vai pôr o transferidor em cima e marcar esse ângulo aqui, ó, de onde eu quero proteger. E aí eu pego e jogo ele para cá. A proteção vertical, que são os brises que ficam em pé, a gente olha em planta, não mais em corte. São proteções laterais, que formam ou pórticos ou brises, se a gente for projetar brise, né? Que seria esse caso aqui, por exemplo, ó. Eu faço brises na minha janela. Vamos considerar, ó, que essa planta, essa e essa tem todas uma janela de mesmo vão, sei lá, de 2 metros, certo? Então, eu posso projetar um pórtico aqui lateral, que vai proteger o Sol do leste e o Sol do oeste, leste. Aqui, ó. Ou eu posso projetar um brise com mais fechamentos na frente da minha janela. Então, aqui eu tenho só 2 elementos, um de cada lado do vão da janela, e aqui eu tenho vários que formam aquele brise, o desenho do brise, quando a gente olha em elevação, certo? Eu tenho lá meu vidro no fundo, e aí eu tenho várias proteções.
que forma o brise. Vários elementos verticais. E aqui a máscara solar, ó, esse ângulo que vocês precisam conhecer, que são os ângulos beta, que lá no corte é o ângulo alfa. Na planta a gente usa o beta, para proteger o sol lateral. A gente pega no nosso transferidor, em cima da nossa máscara solar. A gente não pegou aqui, ó, o alfa, a altura do sol? Não foi aqui? O beta a gente vai pegar aqui. Tá? Depois o transferidor tem tudo certinho. Então, quanto eu quero proteger? Eu quero proteger aqui a fachada oeste, né? Considerando que a gente está bem na norte de novo. Quero proteger da minha fachada oeste desde as 14 da tarde. Qual é o ângulo? Esse é o ângulo. Aí você vai lá, acha o ângulo beta. Aí você vem e projeta esse ângulo aqui, em relação à sua fachada. Aí ele vai te dar o comprimento. É totalmente geométrico. Vocês só precisam entender como é que acha o ângulo. Depois a gente vai praticar. As proteções em grelha é a mesma coisa, só que a gente tem que achar dois ângulos diferentes. A gente precisa achar o alfa e o beta. Aí a gente faz a composição das duas coisas. Aí lembra que eu falei para vocês? A grelha pode ser toda quadradinha, né? Bonitinha. Toda certinha, aqui olhando de frente. E aí olhando de corte, ela tem o mesmo tamanho, lateral e horizontal e vertical. Ou eu posso fazer uma grelha que o meu horizontal seja maior que o meu vertical. Meu vertical acaba antes, por exemplo. Né? Meu horizontal tem, sei lá, 1 metro. E meu vertical tem meio metro. Tá? Não precisa ser uma grelha toda igual. Mas eu quero fazer uma grelha igual. Então, vocês vão pegar a proteção principal. Onde protege mais, onde necessita mais proteção. É de 1 metro? Então, aí vocês fazem tudo de 1 metro. E aí, ó, aqui é onde a gente define os ângulos de altura solar e vai criando pela geometria proteções diretas pelo ângulo, tá? Então, jogou no CAD, pegou os ângulos certos e foi colocando na geometria, fica mais simples, mais fácil de fazer. E aí a gente tem também os sombreamentos externos, que são dos prédios que estão em volta da nossa edificação. Ou na escola de vocês, por exemplo, lembra que eu falei para vocês que o prédio pode fazer sombra na quadra, que um prédio pode fazer sombra no outro prédio, vocês lembram disso? A gente também usa esses ângulos, ó, para ver qual é a sombra que vai ser projetada de um prédio em relação ao outro, ou de um prédio em relação a uma quadra, no chão, por exemplo. Se fosse no chão, ó, o que a gente faz? Define um ponto, né? Um ponto médio do prédio, então as janelas, por exemplo, né? Na altura maior da janela. E aí a gente vem e pega uma linha, da onde bate realmente a altura do outro prédio ao lado, encontra com a normal e acha o ângulo. Daí a gente vai jogar depois lá na máscara e vai achar qual é a sombra que esse prédio está fazendo no meu outro prédio, tá? Se fosse uma quadra, por exemplo, nesse caso, aí o meu ponto A estaria no chão, né? Aí o que eu faço? Isso aqui, ó. Pego a linha e ligo lá no chão. Minha quadra é desse tamanho. Pego a linha, ó, aqui. Eu tenho sombra nesse espaço. Ou eu ponho minha quadra aqui, onde eu tenho máscara de sombra, ou se eu quero só uma piscina, eu ponho a piscina para lá da máscara de sombra. Certo? E aí a mesma coisa para planta, na lateral. A gente pega, vamos supor que esse prédio aqui, ó, ele é maior que o nosso prédinho ali que está escondido. Eu pego a pontinha do prédio, ligo as linhas lá no meu ponto médio ou na minha janela e acho os ângulos beta, que são os da lateral da máscara. Aí eu vou cruzar os ângulos beta com alfa e vou descobrir como é que esse prédio está sombreando o meu outro prédio. Tudo bem até aqui? Tá muito confuso?
Tá confuso. É bem confuso, né? A gente só consegue entender a hora que aplica. Mas é só para vocês visualizarem quem são esses ângulos, onde eles estão na máscara. E a hora que a gente aplicar, vocês vão conseguir entender bem melhor. Ó, a gente tem o ângulo alfa, que é da altura solar. Deixa eu ver que horas são. O beta, que é da lateral. E tem também o gama, que depois eu vou explicar. Então, o ângulo a gente vai sempre achar ele lá, altura solar, para a gente definir a nossa proteção. Então, aqui, ó, eu tenho o meu predinho e tenho minha janelinha. Se eu tenho meu sol aqui nessa altura, na minha máscara solar, dá esse alfa para mim, eu sei que eu tenho que fazer essa proteção deste tamanho. Vamos supor que aqui seja, sei lá, 11 horas da manhã. 11 horas da manhã o sol está nessa altura na minha fachada norte. Considerando que aqui é norte, tá? Ah, mas eu quero proteger o sol do meio-dia. Então, ele está mais alto aqui, o ângulo é mais alto ainda. Então, talvez eu tenha que fazer uma proteção menorzinha. Ah, mas eu quero proteger até as 15 horas, Dani. Então, isso aqui vai crescendo. E é só a gente definir na máscara. Define o horário, acha o ângulo e cruza esse ângulo. Com esse monte de gráficozinho, eu só quero que vocês entendam os ângulos. Então, toda vez que é um brise vertical, eu vou precisar achar minha altura solar, que é o alfa, que é em relação à minha normal aqui da fachada. Sempre que eu falar normal da fachada, gente, é uma linha de 90 graus, tá bom? Perpendicular. Então, uma linha normal da fachada. Aqui, ó, embaixo da minha janelinha, altura do sol, sei lá, vamos supor que aqui seja o sol das 10 horas da manhã. Então, eu sei que a hora que o sol estiver aqui, tá protegido, não tá? Com essa proteçãozinha azul. Porque eu achei o ângulo das 10 horas lá na máscara. Agora, Gi, se eu pegar o ângulo das 11 horas da manhã, que o sol tá mais alto, não tá? 11 horas da manhã, meio-dia, ele vai ficando a pino. Se ele tiver mais alto, eu vou proteger com esse brise aqui, ó, minha janela? Sim, Vou proteger, não vou? sim. Porque o sol vai fazer isso, ó, não vai pegar na minha janela. E se eu tiver com o sol das 7 horas da manhã, que ele é mais baixo? Vou proteger? Não. Vou proteger esse pedacinho aqui, ó, certo? O sol entra. Então, é isso que a gente tem que ver. É legal ter o sol das 7 horas da manhã no meu quarto? É legal. É legal ter o sol das 8 da manhã? Legal. É legal ter o sol das 10 da manhã? Já começa a esquentar, né? Então, a gente escolhe o horário que a gente quer proteger. Vou proteger o meu quarto da fachada norte das 10 até o meio-dia. Que eu sei que pega sol ali no norte. Ou até as 16 horas. Tá? Quando começa a esfriar. A gente vai definir o horário que a gente quer que pegue sol e ele vai te dar o ângulo alfa. Para projeção lateral, exatamente a mesma coisa. A gente vai lá na máscara solar junto com o nosso transferidor auxiliar, vai escolher os horários que a gente quer proteger, oeste ou leste, as fachadas laterais, ou nordeste ou noroeste. E aí a gente vai dimensionar esse tamanho aqui, ó, quanto tem essa medida X, em função da onde está o meu sol. E aí todos esses ângulos são pegos lá na carta solar, ó. Vamos supor que aqui seja 15 horas. Aí, ó, Gerli, o que acontece? Às 6 da tarde, ele tá vindo aqui já, não tá? Pega sol na minha fachada? Na minha janela? 6 da tarde? Não.
E às 13 horas? Pega. Pega. Então, é tudo ângulo, tá? Então, só quero que vocês entendam isso. Que a gente tem os ângulos, tem como consultar eles lá na máscara solar. E eles aqui vão falar pra gente o tamanho dessas nossas proteções de fachada. E aí a gente tem o Y, que é um terceiro ângulo, que é um pouco mais complexo, que aí eu mostro para vocês na hora que a gente estiver desenhando no CAD, mas que ele é em relação ao observador, ó, e num plano horizontal da fachada, né? Então é como se eu estivesse olhando para minha fachada. Aqui, ó, se eu desenhasse aqui um pórtico, eu estaria protegendo o sol da lateral, que é o meu ângulo beta, o sol em altura, que é o meu ângulo alfa, e este ângulo gama aqui, ó, ele é em função da fachada, mas depois isso aqui eu explico com mais calma para vocês, ó, que é o sol que vai pegar inclinado aqui, entre a altura do sol e horário que ele se põe ou nasce. Aí o transferidor, que tem lá no CAD para vocês, ele dá todos esses ângulos. Então, ó, como eu mostrei para vocês, o alfa é essa réguinha aqui, certo? De altura, de 0 a 90. O beta são essas medidas que estão aqui, ó, que a gente já usou na máscara solar como azimutes. Vocês lembram que a gente achou os azimutes? No transferidor, quando a gente usar o transferidor para fazer os brises, ele chama beta, que é para a gente traçar as proteções laterais. E o gama, que são esses ângulos aqui, ó, que vão estar aqui. Que aí depois eu explico para vocês melhor, que esse é bem confuso. Tá? Aí o transferidor todo junto fica aquela confusão que é o desenho do transferidor. Vamos fazer um intervalo agora, rapidinho? Aí depois a gente continua para poder fazer para eu mostrar para vocês como aplica isso num exercício, certo? Deixa eu só dar pausa aqui na gravação.